Agora são 7h55. Vamos para a análise política. O nosso convidado é o Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Hoje está por telefone, Romão? Vamos pro telefone hoje, Tá Marilu. certo. Senti sua voz, eu já virei aqui para a câmera. Cadê o Romão? Mas Hoje eu fui pego meio de surpresa, então vamos pro telefone. vamos lá então, Romão. Vamos falar aqui sobre mais uma vaza-jato, né? A gente tem aqui as informações de que procuradores, né, da Operação Lava Jato contornaram aí limites legais para obter informações de dados sigilosos da Receita Federal em diferentes ocasiões nos últimos anos. Essa reportagem é da Folha de São Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil, e a gente tem aí diálogos, né, que indicam que os integrantes aí da força-tarefa do caso em Curitiba buscaram informações da Receita sem a requisição formal e sem que a Justiça tivesse também autorizado a quebra do sigilo fiscal das pessoas, né? E olha só, né? Na realidade, para obter os dados, né, os procuradores contaram aí com a cooperação do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu a presidência, né, da COAF, né, no governo de Jair Bolsonaro. Romão, olha só, a gente viu que a Operação Lava Jato, né, tem cometido aí irregularidades e, no caso, este auditor acabou sendo premiado, né, com cargo, né, na COAF, né? E como é que você vê também essa questão, né? Porque existiram aí irregularidades, ele subiu ao cargo, né, enfim, chefiar a presidência, né, da COAF e utilizando aí métodos ilegais, né? Como é que você viu isso? Então, Marilu, eu acho que o que nós estamos vendo é que todos foram premiados, né? Todos os que fizeram parte desse esquema, né, de obtenção de informações de maneira ilegal, né, tráfico de influência, né, foram premiados nesse atual governo, né? Tanto desde o ministro Sérgio Moro, né, que deveria ter sido o juiz imparcial enfim, a julgar o que estava em questão, né, mas colaborava com a acusação e, portanto, influenciava, né, na peça que ele próprio iria julgar, como o próprio, esse camarada auditor aí da Receita Federal em Curitiba, que foi também premiado e subiu a Brasília, né? Isso para não falar de tantos agentes públicos, né? Como, por exemplo, aquela delegada da Polícia Federal, que também ascendeu, né, e que foi uma das envolvidas ali. Na verdade, ela liderou aquela ação da Polícia Federal contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, absolutamente sem provas, de maneira absolutamente abusiva também, né, também está em Brasília, na equipe do Sérgio Moro, né? Então, acho que o que nós estamos vendo é que esse grupo, né, esse grande conjunto de agentes políticos aí que atuou na Lava Jato é esse que está liderando, né, as ações no governo federal atualmente. Ou seja, um processo que teve muito sucesso, né? Eles conseguiram tirar o candidato que estava à frente nas pesquisas, que era o Lula, da possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, passaram a fazer parte do governo vitorioso, né, nessas eleições de 2018, e o que nós esperamos, enquanto sociedade, enquanto pessoas que entendemos que é importantíssimo que as instituições democráticas sejam preservadas, é que o Conselho Nacional do Ministério Público esteja olhando para isso, né? O Dallagnol teve uma derrota na última terça-feira, né? Teve lá o seu processo que havia sido arquivado de maneira monocrática, reaberto, né? Então, o que nós esperamos é que o Conselho Nacional do Ministério Público possa se pronunciar sobre tudo isso, né? Exato. Bom dia, Romão.
Oi, Glauco, bom dia. Em relação justamente a esse sustentáculo da Lava Jato, né, dois sustentáculos aí, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, o Bolsonaro conseguiu arranjar briga com os dois, né, essa semana. Primeiro, Uhum, porque tem essa especulação a respeito de quem vai ser o novo procurador-geral e pode ser alguém que não seja, bem uhum, possível, inclusive, que não seja ali do agrado de boa parte do Ministério Público Federal, e também a questão da saída do superintendente da Polícia Federal do Rio, o Ricardo Saad, que também caiu muito mal para os policiais federais. Como que você uhum. vê essas rusgas do Bolsonaro com esses dois sustentáculos aí, não só da Lava Jato, mas como de boa parte desse movimento que acabou levando o Bolsonaro ao poder? Uhum. Exato, Glauco. Eu acho que essa é a nossa expectativa, porque, veja, tanto o Ministério Público como a Polícia Federal, se é verdade que estavam agindo nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, aí, de maneira bastante integrada, né, de maneira a sustentar determinadas ações do que era a República de Curitiba, enfim, existem dissensões, né? Não é possível que não hajam entre os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público pessoas que se revoltam e se rebelam também contra esse tipo de atuação que está cada vez mais evidente, está cada vez mais clara, né? E isso por um lado. E por outro lado, a atuação do Bolsonaro tem sido tão autoritária, tão atabalhoada, né, junto a essas instituições, que me parece que é inescapável que haja algum tipo de resistência, né, algum tipo de manifestação dessas entidades, ou pelo menos de determinados agentes dessas entidades, de maneira a preservar essas próprias instituições. Então, o que nós estamos vendo hoje é que se instalou um governo, né, um presidente que não é afeito à democracia, não é afeito às instituições, né, e que vejam, está exatamente se arvorando a atuar sobre esse, especialmente no caso da Polícia Federal do Rio de Janeiro, acho que fica muito claro, né, essa intervenção do governo federal sobre a polícia, sobre o escritório da Polícia Federal no Rio, que certamente tem a ver com determinadas facilitações a respeito dos próprios malfeitos da sua família lá no Rio de Janeiro, né? Então, me parece inevitável que a Polícia Federal e o Ministério Público reajam, né? Setores do Ministério Público e da Polícia Federal reajam a esse tipo de intervenção, porque o que está em jogo, né, não é mais um determinado ator político ou outro, mesmo que seja um ator político da magnitude do ex-presidente Lula, mas está em jogo exatamente a sobrevivência dessas instituições. Eu acho que é disso que nós estamos falando. Agora, falando em Lula, né, Romão, a gente sabe que esse expediente, né, que eles usaram de não pedir a autorização formal do COAF para obter Uhum, informações prejudicou o presidente Lula também na questão do sítio de Atibaia. Agora, na entrevista uhum, que ele concedeu ao Bob Fernandes, à TVE e também à TVT, Rádio Brasil Atual, que foi transmitido inclusive, né, pela rádio e pela TVT, o ex-presidente disse o seguinte, que ele espera que a justiça seja feita pela Suprema Corte, né? Então, uhum. cada vez mais existe essa cobrança, né, em cima do STF para tentar fazer justiça em relação Claro. ao caso do Lula, enfim, e isso também acaba afetando a justiça como um todo, né? Porque, segundo o ex-presidente Lula, a gente precisa acreditar na justiça. Agora, da Uhum. justiça como está sendo feita nesse momento, está sendo difícil acreditar, não é isso, Romão? Pois é, então eu acho que a postura do Lula sempre foi uma postura essa crença na justiça, né? Mesmo quando, enfim, a grande maioria dos seus apoiadores, né, tinha muitas dúvidas e fazia um libelo contra o sistema judiciário, o poder judiciário. O Lula, nos seus discursos, sempre colocava essa ideia, né, de que nós temos que acreditar nas instituições, de que a justiça de que nós temos que perseverar, enfim, na expectativa de que se seja feita justiça, né?
E acho que esse chamado do Lula, ele é central nesse momento, né? Porque, veja, uma vez que o Conselho Nacional do Ministério Público se pronuncie, né, que ele possa, digamos, reabrir, como já fez, né, reabrir aí as acusações contra o Deltan Dallagnol e possa, né, rever a sua posição, que até aqui sempre foi de um apoio praticamente ilimitado à Operação Lava Jato, né, fica, e aquilo que os procuradores fizeram em Curitiba, e todos esses malfeitos que estão sendo divulgados pelo Intercept, né, e pelos parceiros, ao STF fica a decisão, né, vai ficar exatamente a decisão de anular ou não esse processo, né, que está sendo, como nós estamos verificando, que foi onde houve um abuso do poder da acusação, né, houve, portanto, a parcialidade do juiz, e isso gera, e pode gerar, e me parece que deve gerar, a anulação de todos os processos que envolvem, pelo menos no caso aí, o presidente Lula, né? Exato. Bom, Romão, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço, Marilu, Glauco, um abraço a todos vocês aí, os ouvintes. Até mais. Um abraço, Romão. Falamos aqui com o Wagner Romão, ele que é professor de Ciência Política da Unicamp.